Boa noite, eu estou agora dando início ao quinto capítulo da história da minha vida. Ok, queridos? Então vamos para mais uma etapa deste percurso da minha vida, sempre falando de um lugar para o outro. O último capítulo, no encerramento, eu falei que estava ainda no Rio Verde, né? Mas que meu pai já tinha comprado um sítio para nós ir morar no Tapeto. E quando foi no início de 1962, em mês de junho, foi mês de junho, o pai tinha dado a baixa na madeireira, não é? Não parou de trabalhar. E daí ele falou para a mãe para preparar tudo, né? Para nós fazer a mudança para Tapetos, no novo sítio que ele tinha comprado do cunhado da minha mãe, do tio Darcy Maestre. Então, no início de 62, nós deixaria Rio Verde para ir para o Tapeto, numa nova morada, mas a felicidade de todos era que nós íamos morar no que era nosso, no sítio que o nosso pai comprou. E então ficamos todos na expectativa, né? Preparando para a mudança. E enquanto isso o pai foi na frente para ver como é que estava tudo o local lá onde nós deveríamos morar. No sítio que o pai comprou era a metade do sítio do tio Darcy. Então nesta metade não tinha casa. Nós tínhamos que morar num casarão antigo, muito antigo, que tinha na parte que ficou com o tio Darcy, né? Era um casarão que já pelo menos deveria ter uns 50 anos, por aí, ou mais, talvez. Porque ele nem era feito de madeira serrada, era tudo madeira lascada como se fazia antigamente. As paredes, tábuas largas de pinheiro, mas era lascado a muque, o assoalho também, né? E coberto de tabuinha. Mas era um casarão muito grande, ele dava bastante conforto e cômodo para a família, que a família já não era tão pequena, né? E daí tinha galpões, tinha o estábulo, tinha estrebaria, tinha chiqueiros para porcos, galinheiros, enfim, era completo, né? Mas tudo muito antigo. E então o pai, vindo para o Tapeto, organizou tudo, não é, para nós se mudar para lá. E já arrumou um caminhoneiro lá do Tapeto mesmo para vir buscar a nossa mudança ali no Rio Verde e transportar para lá. Chegou o belo dia, aconteceu tudo isso, né? O pai voltou para casa, avisou que tal dia chegaria o caminhão, que era para nós ficar esperando já com as coisas mais ou menos arrumadas. E a mãe com a minha irmã mais velha arrumaram, né, tudo direitinho. E quando chegou o dia, o caminhão veio. Foi carregada a mudança toda para cima do caminhão, com as galinhas e os porcos que o pai queria e a mãe queriam levar, né? Sempre transportava em cima do caminhão, mas dentro dos caixotes grandes, bem reforçado, para que nada escapasse, né? O único problema e dificuldade que tinha era o transporte da vaca com o bezerro, que já não era tão pequeno, já era bem grandinho já, né? Mas do Rio Verde ao Tapeto não era longe, dava poucos quilômetros. Para transportar a pé a vaca com o bezerro seria bem fácil. E sempre isso sobrava para o meu pai e o meu irmão mais velho, certo, gente? Pois bem, então tudo aconteceu e o caminhão carregado se mandou para o Tapeto,
E só que tinha um porém. Aonde nós íamos morar dava mais ou menos uns 3 quilômetros, 3,5 quilômetros longe da vila de Itatetos. Itatetos também, por certo, na época era uma vila bem antiga, bem velha mesmo. Só tinha moradores. Antigamente tinha uma serraria, uma madeireira muito grande e forte, porque por ali existia muito pinheiros araucário, né? Mas aconteceu um acidente e esta serraria queimou, não sobrou nada, ficou tudo cinza sobre cinza, né? E aquele monte de ferro velho, tudo queimado, as máquinas, os trilhos, todo o maquinário queimado, o trilho, os trolling, né, os vagonetes, né, que distribuía madeira nos locais onde gradeavam a madeira para secar ao sol, né? Então só restou os empregados da madeireira, que moravam nas casas velhas, antigas também, pra caramba, tudo coberto de tapuinha, tudo, armazém, hotel, os bares, as bodegas, as casas dos moradores, a igreja, a escola, o clube, era tudo de madeira. E era incrível que eram madeiras não pintadas. Todas essas casas não eram, nunca foi pintada. Já ao contrário do Rio Verde. No Rio Verde era tudo bonitinho, tudo pintadinho, colorido, né? Muito bonito. Tateto parecia aquelas vilas velhas de filmes de Bang Bang. Não, não era diferente, era igual. E E daí o caminhoneiro, o motorista do caminhão que foi lá buscar nossa mudança, até era o marido da professora principal do Tateto. Era seu Alcides Bernardi. E, e ele levou a mudança para nós, mas daí que chegava numa certa altura da estrada, o caminhão não subia. O caminhão era fraco, aqueles caminhões antigos, né? Aqueles 600 antigos. E tinha uma subida muito forte, a pique, bem a pique, não tinha curvas para amortecer um pouco, deixar mais leve a subida. Ela era uma estrada reta, então se tornava difícil um caminhão subir, carregado. Apesar que a mudança não era grande, mas tinha peso, né? Então foi levado até o pé da serra. E daí alguém arrumou uma carroça de um morador que tinha ali por perto, não era muito longe. E daí foi tirada a mudança de cima do caminhão e posto em cima da carroça, que os bois aguentavam puxar morro acima, né? E a carroça também era mais leve que o caminhão, né? E daí foi tirada a mudança do caminhão e posto em cima da carroça. Deu uma carroçada bem cheinha. E o condutor da carroça ia levar até lá na casa, no casarão velho onde nós ia morar. E com isso a mãe falou assim para nós, né? Vocês, criançada, junto com a Neuci, vão indo na frente a pé e vão até lá e nós vamos atrás. Eu, o teu pai e a carroça vamos atrás. Então nós pegamos as crianças menores só tinha as gêmeas e o último irmão que tinha nascido no Rio Verde, que ainda não tinha um aninho, acho que devia ter uns negócio de uns 8 meses por aí, né? Então a gente se mandou na frente. Eu me lembro tão bem que para nós tudo era gostoso, tudo era novidade, né? Subia aquela subida forte, cansado, né? Cansamos quando chegamos no topo, né? Daí pegamos um chapadão bem grande, mas era lá em cima do morro. Um dia eu vou tirar foto, um dia eu vou voltar para lá. Tô pensando em passear para lá assim que esquente, que passe o, o inverno. E daí eu quero tirar fotos lá daqueles lugares para vocês verem e terem a ideia de como que era difícil para se transportar de um lugar para outro, sobretudo quando não tinha as conduções eram muito precárias. E naquela época existia muita mata, né?
E não é como agora. Agora é tudo lavoura, não é? Vem o sol seca tudo bonitinho, direitinho. E não tem problema nenhum para você se locomover de um lado para o outro. Daí também as estradas são boas hoje em dia, né? E são cascalhadas, né? Que é uma beleza, né? Mas naquela época não era assim. As pontes, os rios não tinha ponte, tinha que passar por dentro da água. E para nós sair do Tateto até chegar lá onde nós ia morar, tinha 2 rios para passar. Não eram rios grandes, né? Era um rio pequeno, mas tinha que passar por água. Então era complicado, né? Principalmente para caminhões, né? Pois bem, daí então, voltando, né? Nós subindo a serra, daí chegamos no Chapadão, todos nós a pé, a Nelci, o Batista, carregando as gêmeas, e eu não levava nada, porque eu ainda era muito novo, né? O meu irmão Francisco também era pequeno, mais novo que eu, 3 anos mais novo que eu, e tinha também um primo que morava com nós, que ele tinha a minha idade. Já fazia tempo que ele morava com nós. Ele começou a morar com nós lá no Rio Pocinho, quando nós morava na casa do seu Elias Biara. Certo, gente? E foi interessante assim que quando a gente subiu o morro que começou um chapadão, nós, eu olhei para o lado esquerdo, tinha uma casinha velha também, né? Bem assim, de gente pobre mesmo, muito pobre. Dava para se perceber pela casa, né? Tinha algumas galinhas no terreiro, tinham uns 2 cachorrinhos, não tinha movimento de criança, só tinha. Dava para ver que tinha um casal só, também já bem de idade e tal. E daí caminhando, passando dessa casa um pouquinho para frente, eu encontrei um molequinho, um molequinho moreninho, mal vestido, de pé no chão, com a camisa tudo desabotoado, assim, com a barrigona de fora. Trazia assim no braço assim um feixe de milho verde assado. Assado. Daí eu quando me encontrei com aquele piazinho, fiquei admirado de ver ele, né? Ele era pequeno. Ele tinha mais ou menos a idade do meu irmão Francisco. Devia ter o que? Uns 6 anos por aí. 5, 6 anos. 6 anos. Daí eu perguntei pro Pia assim: Ô Pia, onde que você vai levando esse milho verde? Daí ele, se babando tudo, falou assim: eu tô levando pra minha mãe Bega lá na casa dela. Daí eu falei: aonde que é a casa da tua mãe Bega? Daí ele falou: é ali, ó, e mostrou lá pra aquela casinha lá que eu tinha visto, né, abandonada, pobre, casa de pobre. E ele tava levando milho verde assado pra mãe dele comer. Pra mãe dele e o padrasto dele comer. Daí eu dei risada e tiquei com o piá e tal. Daí ele perguntou: e vocês, quem que são? Onde é que estão indo? Onde é que vocês moram? Daí eu falei assim: nós ainda não moramos em lugar nenhum, mas nós vamos morar lá naquela casona velha que tem lá na frente, onde não mora ninguém, naquela tapera abandonada lá, nós vamos morar lá. E daí se mandamos, né? Chegamos lá, nós, piazada e a minha irmã, que ia na frente, e, e entramos na casa e já começamos reconhecer o local, fazendo um reconhecimento, tipo animal assim, quando você leva para algum lugar onde ele nunca foi, ele começa a andar para reconhecer a localidade, né? Aonde ele vai ficar. Nós também fazia a mesma coisa, era incrível. E aquele casarão era grande, muito aconchegante, sabe? Eu gostei assim na hora já. Olhamos o casarão e já do casarão fomos lá pro galpão e olhamos o galpão, a estrebaria, tudo bem organizadinho, né? Porque antes, o meu tio nunca morou lá, nunca morou. Ele comprou de um senhor velho, já bem de idade, que morava no Tateto, na vila. E esse senhor trabalhava na serraria e ficou lá. Mas tinha vendido a terra para o meu tio Darcy, maestre, né? Do qual o pai comprou a metade. Daí nós ficamos lá, não demorou muito tempo. Mas demorou 1 hora e pouco, mais ou menos, a carroça com a mudança chegou. E a carroça era de um senhor chamado José Viloestre, que morava um pouco antes da subida, né? E ele já morava muitos anos ali, esse José Viloestre. E foi lá que meu pai arranjou ele
como carroceiro para levar a nossa mudança até lá em cima. Bom, foi uma alegria, né, gente? Aquele corre-corre. Descarregando a carroça, mas criançada não fazia nada, né? Eu até que fazia alguma coisinha, quando tinha uma coisinha leve que eu pudesse carregar, eu carregava, né? Ajudando. E daí já foram arrumando tudo, já arrumaram o fogão, daí já não precisava mais arrumar chapa para cozinhar. Lá no seu Elias Biava, o pai comprou o fogão dele usado, né, que ele deixou lá, porque ele não quis levar porque era muito pequeno, daí vendeu pro meu pai. Daí já arrumaram o fogão lá, bonitinho, direitinho, uma cozinha grande que, nossa, uma enorme da cozinha. E já foi arrumado a mesa, as cadeiras, os bancos, e daí já foram carregando as camas lá para dentro, e já foram arrumando as camas. Tinha o primeiro quarto muito grande, foi feito, arrumado o quarto do pai e da mãe. O último quarto no fundo foi arrumado o quarto da minha irmã, com nós pequeno, eu, o Chico, o Luiz, eu, o Francisco e o Luiz, né? E no quarto da mãe foi arrumado o quarto da... Não, no quarto da minha irmã também foi arrumado a caminha para as gêmeas, que já estavam já com quase 2 aninhos. Ou já tava com 2 aninhos, já tava com 2 aninhos. E daí na varanda tinha um quarto também bem grande, tinha a despensa de guardar os alimentos, e tinha um quarto também bem grande, e foi arrumado a cama do Batista, meu irmão. E também foi arrumada a cama do namorado da minha irmã, que resolveu de acompanhar a família, não quis ficar no Rio Verde, para não ficar difícil de namorar, como diz o outro, né? Ele foi junto, daí na varanda, no varandão também foi arrumado o quarto dele, a cama dele. Então ficou assim, né? Tudo arrumado, tudo estabelecido, bonitinho, direito. E daí já no outro dia fomos fazendo limpeza no quintal, fomos carpindo onde tinha matinho, e já fomos varrendo, fomos amontoando os lixos que tinha, e fomos queimando, e ficou tudo bonitinho. Foi arrumado as criação, tinha potreiro, foi soltada a vaca, o bezerro lá. Me lembro o nome da vaca, era Negrinha, ela era bem preta, e o filho dela também era bem preto. E foi arrumado a vaca e o filho dela no potreiro, foi arrumado os porcos no chiqueiro, as galinhas no começo tinha que ficar fechado no galinheiro até elas acostumar com o lugar. Porque se solta, daí elas vão pro mato e não voltam mais, né? Galinha é assim. Depois que elas ficarem ali uns 10 dias no galinheiro fechada, daí elas acostumam. Daí você pode soltar elas, tratar elas, quando chega a noite elas vão pro galinheiro dormir. Não, elas não fogem daí. Mas se você soltar no primeiro dia, elas fogem todas, né? Fogem todas. Pois bem, daí nós chegando lá, né, já estava estabelecido, já estava tudo se organizando tudo. Era inverno, não era época de trabalhar, como diz outros, assim, para preparar a terra, para plantar. A única coisa que podia preparar era pro trigo, né? Plantar trigo. E outros produtos não dava para plantar. É só trigo que se planta no inverno. Trigo e aveia, né? Aveia que dá para utilizar semente, e também a palha dela, quando é verde, é para fazer pasto para as criação, né? Mas acho que parece-me que, se eu não me engano, foi só plantado o trigo. E não muito, porque foi difícil de arrumar semente, né? E a terra ainda estava muito bruta, suja, né? Tinha que limpar primeiro, roçar, queimar as palhas secas e tal, né? Para depois começar a plantar. Pois bem, e daí, já morando lá, com alguns dias, começou a vir os vizinhos passear. Daí veio também aquele piazinho pretinho, moreninho, que eu encontrei na estrada com um monte de milho verde assado. Ele também apareceu por lá. Curioso, devagarinho, assim, olhando, me lembro do jeitinho dele. Ele era bem caipirinha, meio camisinha, mal vestido, de pé no chão, roupinha suja e camisa tudo aberta. E apareceu lá também. Daí não demorou muito, apareceu o tio dele. Ele era criado de um senhor que morava antes de nós chegar lá, da nossa casa,
À esquerda também era o pai da dona Bega, era avô do molequinho, moreninho. E ele era viúvo, tinha três filhos rapazes. Quer dizer, um era rapaz, os outros eram criançonas, ainda adolescente, né? E tinha mais esse molequinho pequenininho, que era, o nome dele era Nelsinho, que era criado dele, era neto do seu Antônio Barreiro, né? Mas daí a gente fez amizade com eles, com os três filhos pequenos. O grande já estava noivo, logo não demorou muito tempo, ele se casou e foi morar numa outra comunidade ali perto. Daí ficou só o seu Antônio Barreiro com os três moleques, né? O João, o Getúlio e o Nelsinho, né? Ficaram ali, morando ali. Mas nós fizemos amizade com eles, nós já saía a caçar de bodoque, de cetra, de estilingue, né? Seja como for. Nós já ia tomar banho no rio, brincar na água, nadar no fim de semana. Nós ia na casa deles, eles iam lá em casa, né? E foi feita amizade assim rapidamente. E mais pra frente, de onde nós fomos morar, tinha dois casal. Um casal era João Maria Pinto e a esposa dele era Dona Ita. Eu não sei o nome dela, chamava ela de Dona Ita. E daí mais um pouquinho na frente da casa do Sr. João Maria e da Dona Ita, tinha um outro morador, eles chamavam de Nenê Chaves. Ele era irmão da Dona Ita, casado com uma senhora Dona Paulina. E o importante de tudo isso é coisa de louco, né? Para vocês verem como as coisas acontecem, né? E o destino marca e direciona a vida das pessoas. É importante que essas coisas parecem uma ilusão, mas é verdade. O tal do destino. O destino marca e faz acontecer as coisas. O seu João Maria Pinto e o seu Nenê Xavier, eles eram já conhecidos lá no Tiradentes também. Eles moravam lá também. E o mesmo problema que nós tivemos lá no Tiradentes, eles também tiveram em relação à Revolução da Citla, né? Por isso eles vieram embora para o Tateto. Eles já tinham parente no Tateto, né? E daí com aquele problema todo lá da Citla, eles fugiram de lá também para não correr o risco, né? E vieram para o Tateto, só que nós não sabíamos, porque lá todo mundo, os que saíram de lá para fugir do problema do massacre, cada um se direcionou para algum lado, né? Como aconteceu, nós fomos para Rio Pocinho, o seu Pedro Nucleate veio parar no Rio Verde, o seu João Maria Pinto com o cunhado dele, que é o Nenê Chaves. Nenê Xavier, não Chaves. É o Nenê Xavier, era irmão da Dona Ita, também veio, acompanhou eles. Então se dispersou. Houve uma... esqueci agora o nome da palavra, né? Mas assim foi uma espécie de... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra, é uma palavra tão comum. Ele se dispersou tudo, né? Uns foram para um lado, outros foram para o outro, e com o passar do tempo essas pessoas foram se encontrando de novo. Depois de muitos anos se encontraram novamente, né? Pois bem, então, aqui nós estava já morando no Tatetos, no casarão velho que era do meu tio Darcy, né? E a terra onde tinha o casarão era dele, e a parte que meu pai comprou dele não tinha casa nenhuma. Mas com o tempo meu pai foi... Depois que se ajeitou tudo, né? Que todo mundo colocado, todos colocados, né? O pai conseguiu comprar madeira de uma serraria em Francisco Beltrão, que não era longe dali. O pai conseguiu comprar madeira lá
E daí ele fez uma casa muito boa lá naquele pedaço de terra, naqueles 5 alqueires de terra que ele comprou, tinha comprado do tio Darcy. Fez uma casa não muito grande, mas uma casa também não muito pequena, era boa. Tinha 3 quartos, ele fez 3 quartos, e tinha a salinha e a cozinha. Daí nós saímos do casarão velho, né, lá do tio Darcy, e viemos morar na casinha nova, que já no terreno que era do pai. Agora trabalhar, nós trabalhava nos 2 terrenos, porque o tio Darcy não trabalhava e também não arrendava para ninguém. Ele falou pro meu pai: compadre, pode plantar lá à vontade, né? E daí nós ficamos na casa nova, e o rapaz que estava morando, que veio acompanhando a nossa família, que era o namorado da minha irmã, ficou dormindo lá no casarão velho. Ele quis ficar lá, ele ficou lá. E mesmo foi bom, né? Porque ele era namorado, então era bom que não ficasse na mesma casa, né? Porque senão com o tempo ia dar pano pra manga, né? Como diz o ditado, na boca dos vizinhos, né? Então ele ficou lá. Ele só vinha lá em casa para fazer as refeições de manhã, de meio-dia, de noite, daí ele voltava para lá. Durante o dia ele ficava mais lá do que quando não tinha que trabalhar, né? Ele ficava mais lá do que ali em casa. Ali em casa ele só vinha para fazer as refeições, né? E ali nós ficamos muito tempo naquele casarão, naquela morada. Até que um dia apareceu um comprador lá. Mas antes de falar desse comprador, eu quero falar. Quando nós ainda morava no casarão, ali o meu pai, a minha mãe puseram nós na escola. E dava 3,5 km para ir no tapeto, na escola. Foi eu, o Batista e o Luiz na escola. Todo dia de manhã cedinho nós ia para a escola, e o meio-dia estava em casa, porque à tarde todo mundo tinha trabalho, né? O pai, a mãe, a Neuci e o Batista trabalhavam na roça, e eu ficava em casa cuidando das gêmeas, que ainda eram pequenas, com 2 anos, 2 anos e pouquinho, e mais o Pedro, que era o recém-nascido, né? Que tinha mais ou menos, uns 8 meses ele tinha. Então eu cuidava de 3 crianças e cuidava do fogo, cuidava do feijão que ficava na panela de ferro cozinhando, para que quando a mãe viesse para fazer o almoço lá pelas 11 horas, o feijão já estava cozido, a batata doce estava cozida, né? E se tinha mandioca também já estava cozido. E era eu que cuidava. Eu cuidava de todas essas coisas. Eu era bem responsável por isso. E caprichoso também, né? Eu cuidava de tudo muito bem cuidadinho, muito bem certinho. Tá certo, gente? Tá. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, que já tá com 29 minutos. E minha internet demora a carregar. Mas eu vou voltar continuando ainda a falar daqui, porque eu quero falar sobre a escola, né? Aqui a mãe, o pai colocou nós 3 na escola. O Batista, eu e o Luiz, que era o primo que estava já há tempo morando com nós. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui. Por favor, faça os comentários. Deixe seu joinha também. E diga se vocês estão gostando da minha história. Se vocês não estiverem gostando, eu já disse, daí eu paro, né? Porque vai dar trabalho para mim fazer todos os capítulos aqui, porque olha, chegar até aos 73 anos vai dar muito trabalho, beleza, gente? Um abração no coração de todo mundo, fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?